Tudo o que você precisa saber sobre certificação para ser um correspondente bancário. Eu sou Vanessa e eu trabalho nessa área há 16 anos e vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o tema certificação. E muita gente me pergunta, mas precisa mesmo de certificação para começar a atuar na correspondência bancária? E olha, a resposta vai te surpreender porque nem sempre é obrigatório. Se você está aqui nesse canal, já te convido para se inscrever, porque aqui eu falo tudo sobre serviço financeiro, correspondência bancária, forma de prospectar clientes, como se cadastrar nos bancos. Então se inscreve para não perder vídeo nenhum, porque toda semana você tem vídeos novos aqui para aprender a ganhar dinheiro nessa área. Bom, vamos começar o vídeo falando sobre o que é um correspondente bancário. Talvez você esteja aqui sendo o seu primeiro vídeo. E o correspondente bancário é aquele profissional que trabalha vendendo serviço financeiro, como empréstimo, financiamento, consórcio, cartão de crédito, financiamento e tantos outros produtos. Mas a gente precisa diferenciar o que é um correspondente bancário do que é um promotor de crédito, do que é um agente de crédito, para que você entenda a necessidade da certificação. Primeiro, o agente de crédito ele trabalha de forma terceirizada. O promotor de crédito ele já está um passinho a mais e ele também não precisa de certificação. E o correspondente bancário já é aquele profissional completo com todos os produtos, serviços e certificação. Calma lá que vai ficar claro para você tudo isso, como funciona. Vou te explicar cada um desses passos aqui. Bom, eu fiz aqui algumas anotações para passar para você todas as informações mediante as perguntas que vocês vão me mandando no dia a dia. Então, primeiro, se você é um funcionário de um correspondente bancário, muitos se intitulam correspondentes por ter a certificação. Então, o que transforma você no correspondente bancário não é ter a certificação exclusivamente, tá? O que faz você ser um correspondente bancário é ter a certificação e ser o dono, o proprietário da financeira, da loja, do escritório. Então, você é o empresário, é a pessoa que está por trás dessa financeira, então você é o correspondente bancário. Ah, Vanessa, mas eu queria começar, mas eu queria dar uns passos primeiro para entender como é que eu ganho dinheiro. Então, você pode começar como agente de crédito ou como promotor de crédito. O promotor de crédito, normalmente, ele tem um serviço financeiro. Normalmente, o promotor de crédito pode também ser um funcionário de uma financeira. Então, ele trabalha de forma terceirizada. O agente de crédito, ele já não trabalha de forma terceirizada. Ele já tem um passo a mais perto dos bancos. E ele trabalha com alguns serviços financeiros, não apenas um. Ele já tem vários serviços financeiros, mas ainda assim ele não precisa de certificação. O correspondente bancário, ele pode começar sem certificação, mas ele já está pensando em ser multibancos e multiprodutos. Aqui eu mapeei mais de 50 bancos que fazem sentido você ter para ganhar mais dinheiro e mais de 70 serviços financeiros para você conseguir atender praticamente todo tipo de cliente. Então, se você está pensando que certificação é algo obrigatório para você começar, não é. Existem alguns bancos e alguns produtos que o Banco Central, ele não exige a certificação. Então, vamos lá, para você entender a hierarquia, como funciona. Banco Central, ele rege, ele coloca as regras para que os bancos sigam. Bancos como Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, enfim, todos os bancos que você conhece e bancos que você talvez nunca tenha ouvido falar. Esses bancos, eles seguem as normativas do Banco Central, então o Banco Central ditando essas regras, nós também como correspondentes, nós também temos que seguir. Então, o Banco Central, ele determinou que existem alguns produtos e alguns tipos de instituições financeiras, como por exemplo fintechs, que não têm ainda a obrigatoriedade de ter a certificação para trabalhar. Isso faz com que quem está começando não precise obrigatoriamente pensar em certificação primeiro. Porque tem muita gente que chega até mim e fala assim, Vanessa, eu tenho medo de tirar a certificação, eu tenho receio de fazer uma prova, eu não gosto de estudar, tem que sentar lá e estudar de novo para tirar essa prova. Então vamos falar sobre alguns mitos. O primeiro, se você tem medo de fazer uma prova, eu vou te dizer que é muito simples. Imagina que são provas de alternativas. Então, é uma pergunta e normalmente 4 respostas. Você vai lá e assinala A, B, A, C ou A, D. E aí, isso vai para um banco de questões e tem ali a correção. Então, no momento que você vai fazer essa prova, vou fazer essa prova hoje às 3 horas da manhã, que é o horário que eu tenho tempo. Então, não é com uma pessoa, é um sistema onde você vai entrar, colocar seu usuário e senha, vai abrir a prova para você fazer e vão ter ali
30, 40, depende da prova que você vai fazer, tem ali uma quantidade de questões, normalmente 40 questões. Fazendo essas 40 questões, no final você vai enviar o formulário, enviar todas as respostas e já vai vir a resposta para você se você foi aprovado ou não, tá? Normalmente você tem que acertar acima de 70% das questões. Então, é muito simples a dinâmica de fazer essas provas. Depois, as pessoas falam que tem receio de não conseguir passar, para ter que estudar. Bom, são perguntas do mercado financeiro, então vão ter ali coisas que talvez você não tenha costume, mas nada do que uma lida no material e entender como isso funciona faça com que você consiga passar de uma maneira muito tranquila. Então não deixa isso te impedir. Mas se ainda de fato, depois de eu te dizer tudo isso, você ainda falar, Vanessa, eu ainda tenho receio de fazer a certificação, então comece sem. Escolha os produtos, os bancos, as instituições financeiras que não possuem essa exigência, começa a ganhar dinheiro primeiro, porque aí você vai sentindo como isso tudo funciona, vai vendo dinheiro entrando no seu bolso e aí você vai se animando a tirar a certificação para você se tornar um profissional completo, um correspondente bancário com mais de 50 bancos, mais de 70 serviços financeiros, porque esse é o caminho, né? Eu imagino que quando você está pensando em entrar para trabalhar na área, você está pensando em crescimento, porque você pode começar e pensar ali em fazer uma renda a mais de 2, 3, 4, 5 mil reais, mas você também pode estar pensando em ganhar 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Então, pensando nesse crescimento, é importante que você dê cada vez um passo para que você consiga ter mais bancos, mais produtos e principalmente mais estratégias de prospecção de cliente, porque é cliente que coloca dinheiro no seu bolso. Eu sempre falo aqui isso para vocês, o cliente é o que coloca dinheiro no seu bolso. Então, obviamente, quando você tem a certificação, você se torna um profissional mais completo, isso te abre mais portas, mas esse não é o único passo para você iniciar. Bom, dito tudo isso, quando você vai fazer a certificação, você vai procurar empresas que têm essa prova para você fazer. Ela tem um vínculo com o Banco Central, uma autorização para que você consiga fazer essa prova. As empresas mais conhecidas são a Febraban e a Anex. Tem outras empresas também, então essas empresas, quando você vai fazer a prova, você não faz a prova no Banco Central, você faz essa prova em empresas terceirizadas, autorizadas pelo Banco Central para aplicarem essas provas. Então, normalmente, essas duas empresas são as mais conhecidas do mercado, mas também existem outras empresas que aplicam essa prova, tá? Essa prova, como eu disse, é uma prova de múltipla escolha, o conteúdo vai também depender da prova que você vai fazer. Existem algumas provas que são necessárias para você ter todas as certificações obrigatórias, vamos falar sobre isso também. Quando nós falamos de certificado, você pode ter o certificação completa, como você pode ter certificação só de consignado, você pode ter certificação de financiamento. Então, quando eu falo de 50 bancos, 70 produtos, você pode começar fazendo certificação, a mais simples, que é só de consignado, e depois fazer as outras. Mas também coloca aí a nota. Então, vamos lá. Vou fazer certificação. Comece pela de consignado, pelo menos. E você precisa também fazer a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde você aprende como lidar com os dados dos seus clientes, tá? Para que não tenha vazamento de dados, enfim, para proteger o seu cliente e você também. E é possível, aliás, é necessário fazer também a LPDFT, que é onde tem a instrução, a normativa sobre lavagem de dinheiro, enfim. É importante que você faça também essas duas para que você tenha acesso à maioria dos bancos, ou seja, mais de 50 bancos, mais de 70 produtos. Independente se você escolher fazer a certificação de consignado ou a completa, você precisa fazer a LGPD e a LPDFT. São duas certificações complementares importantíssimas e obrigatórias caso você tenha a necessidade de fazer a certificação imediatamente. Então, coloquem na sua lista fazer essas certificações também, tá? E volto a frisar, é algo muito simples, mas se isso é algo que está te impedindo nesse momento, não deixa isso te impedir de começar a ganhar dinheiro. De fato, não é um bicho de 7 cabeças. Eu, quando fiz as minhas primeiras provas, eu não tinha instrução nenhuma. Como eu disse para vocês já em um outro vídeo, eu trabalhava de caixa em uma lojinha de roupas. Então, assim, eu não tinha instrução nenhuma no mercado financeiro. Essa obrigatoriedade começou, inclusive, não há tem muito tempo. Mas eu posso te afirmar que qualquer pessoa que queira e leia o material de como funciona, você consegue sim fazer a certificação.
Inclusive, eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, pode ser que você tenha alguma outra dúvida que não foi respondida. Eu te convido a colocar aqui nos comentários essa dúvida. Coloca a sua dúvida ou até mesmo uma sugestão de um outro vídeo, de uma outra dúvida que surgiu agora na sua cabeça, mas que é importante para você, que você entenda para dar esse próximo passo. E sempre, eu deixo aqui na descrição também desse vídeo, sempre um próximo passo para quem já se sente preparado. Assistiu a aula e fala, Vanessa, com o que você falou, já para mim já aterrizou, é isso que eu quero ganhar dinheiro nessa área, era isso que precisava ouvir, qual é o próximo passo? Eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar, tem ali vários passos para que você comece logo, quanto antes, a ganhar dinheiro nessa área. Eu falo sempre aqui, gente, vender dinheiro dá dinheiro. Vender dinheiro é óbvio que dá dinheiro, porque é o que todo mundo precisa. E tem muita gente que não consegue enxergar isso, mas depois que assiste um vídeo, entende de fato como que é vender um serviço financeiro, ela fala a verdade, faz todo sentido, porque foi assim exatamente como eu pensei. Então, após o momento de você começar com ou sem certificação, vá para esses próximos passos, pense nas parcerias com os bancos, quais são os bancos que você vai se tornar parceiro também é muito importante, quais produtos você vai vender e sempre quais as formas de prospecção. Aqui no canal você encontra inclusive vários vídeos onde eu ensino sobre bancos, eu falo inclusive sobre produtos, quais são os produtos recomendados em relação a cada um desses bancos. Eu sei, gente, que pode parecer muita informação, de fato é, mas aqui a minha função é trazer clareza para você, para que você entenda. Eu tô aqui há quase 2 décadas trabalhando nessa área, então eu posso te ensinar, te mostrar que o caminho pode ser muito mais simples. O importante é que você entenda que as pessoas que estão do seu lado, a todo momento elas estão querendo contratar serviços financeiros, porque todo mundo precisa de dinheiro. Já é cultural aqui no nosso país que as pessoas consigam comprar uma casa, um carro de modo parcelado, financiado ou através de uma linha de crédito para que ele consiga comprar à vista. Então é assim que funciona o mercado financeiro. Independente se você pensa em ajudar as pessoas a resolverem um problema financeiro através de empréstimos, por exemplo, ou se você pensa em ajudar pessoas a realizarem seus sonhos através de financiamento, consórcio, cartão de crédito, sim, essa é uma área muito rentável e cada dia que passa ela cresce mais e mais. Quando eu comecei, existiam pouquíssimos serviços financeiros e eram poucos bancos, dava para colocar nos dedos de uma mão. E hoje aí tem centenas de bancos, lógico que eu falo para vocês que não são todos os bancos que são rentáveis para o correspondente bancário, inclusive não são todos os bancos que têm o canal de correspondente, então é importante que você saiba selecionar. Mas aqui no canal você vai aprender muito sobre a correspondência e, como eu disse, se você já se sente preparado para dar esse próximo passo, já veja aqui na descrição desse vídeo como você pode começar. Bom, agora quebramos todos os mitos da certificação e você pode começar então com ou sem. Vamos dar o próximo passo porque eu quero te ver faturando muito nessa área. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!